Título do vídeo de hoje: O Macho Racional, de Rollo Tomassi. O mito da alma gêmea. A alma gêmea gera insegurança nas pessoas. Existem alguns bons e alguns ruins, mas não há único ou única, relacionado ao mito do velho solitário. A hipergamia deve sempre testar a perfeição. Mulheres querem domar um alfa e homens querem transformar uma prostituta em dona de casa, ou vice-versa. Mito da alma gêmea. Abandonar o mito da alma gêmea para libertar-se e ter um mais saudável relacionamento baseado em desejo genuíno, respeito mútuo, compreensão complementar entre si e amor, em vez de um baseado no medo de perder sua única representação de contentamento nesta vida. Em qualquer relacionamento, a pessoa com mais poder é quem menos precisa do outro. Homens se desvalorizam e colocam mulheres como o objetivo de suas vidas, em vez de se verem como prêmio a ser procurado. Dinâmica do desejo. Não existe negociação, apenas um desejo espontâneo um pelo outro. O truque para provocar o desejo real é mantê-la ignorante da sua intenção de provocá-lo. O desejo real é criado por ela pensar que é algo que ela quer, não algo que ela tem que fazer. Imaginação. As mulheres nunca querem divulgação completa. Mulheres precisam que sua imaginação seja alimentada para que ela fique excitada, disposta e ansiosa por sexo com um parceiro em potencial. Casamento ou RLP, relacionamento a longo prazo, é igual a familiaridade antissedutora. Entrar em forma, ganhar mais dinheiro, obter uma promoção, melhorar e demonstrar seu valor mais alto de alguma maneira apreciável, e a imaginação e a ansiedade da concorrência retornem. Mulheres devem filtrar os homens, e homens devem espalhar o máximo de seu material genético para o maior número de fêmeas sexualmente disponíveis. Mulheres se casam com o cara bonzinho, estável, leal, de preferência médico, e ainda transam com o limpador de piscina ou o surfista fofo que ela conheceu nas férias da primavera. Traição. Um processo inconsciente. Traição reativa. Esposa infiel. Traição proativa é o dilema da mãe solteira que quer que o bom pai sustente o seu filho com o pai de bom gênio. Fêmeas de qualquer espécie procuram o melhor parceiro provedor, o ricão, e o melhor parceiro genético, o gatão. Amortecedores de rejeições. Relacionamentos a longa distância. Em vez de aceitar o relacionamento como finalizado e voltar a entrar com maturidade na praça de namoro. Brincar de amigos. Sua proteção contra novas rejeições é sua dedicação equivocada à garota vaza. Vamos apenas ser amigos. Quando a comunicação digital se torna seu método preferido de interação com as mulheres, é um amortecedor. Mulheres mais velhas, mulheres mais jovens. Ideia internalizada de classificações. Diretora gostosa, viaja muito, tem bons amigos, se veste bem. O homem frustrado diz que ela está fora de sua cogitação. Mentalidade de escassez. A mentalidade pego o que posso e fico feliz por ter conseguido atua como um amortecedor, pois funciona oposto ao do idealizador. A pornografia não precisa de algumas bebidas para relaxar, nem exige habilidades sociais para produzir recompensas. A dependência dos amortecedores revela cada vez mais seu caráter real para a mulher. Alfa é mentalidade, não demografia. Você não é alfa por causa de suas realizações. Você tem suas realizações porque é alfa. O pior beta inepto que você conhece pensa que é alfa, porque toda mulher que ele já conheceu definiu e afirmou para ele que ser beta é o que as mulheres querem. Todo mundo pensa que é alfa à sua maneira. Até o pior capacho com a mentalidade de eu vou tirar você deste lugar. Homem com uma presença física mais vantajosa, os seus esforços serão mais frequentemente incentivados pelas mulheres, e tem mais oportunidades para experimentar e desenvolver suas proezas no jogo alfa. Um policial uniformizado é percebido como um alfa em seu papel, apesar de pessoalmente ser um idiota quando está de folga. Teoria dos pratos. Um homem é tão confiante e valioso quanto as suas opções. A confiança é derivada das opções. Elemento-chave na atração e no interesse. Um homem com opções transmitirá subconscientemente um valor
como mercadoria a ser disputada com outras mulheres. Ser arrogante, metido e engraçado. Emula um comportamento de confiança. Oportunidades e opções fazem do homem o prêmio. Informar uma mulher ou deixar subentendido que você não será exclusivo dela aumenta seu valor como mercadoria e implica opções e sucesso potencial. Mulheres preferem compartilhar um homem de alto valor do que ser confrontadas com um derrotado cheio de fé. A imaginação e a ansiedade da concorrência, combinados com a não exclusividade implícita, são os pilares do sucesso da rotação dos pratos. Nunca diga abertamente a uma mulher que você tem outros pratos girando. Permita que ela descubra isso pelos seus maneirismos, comportamentos e definitivamente pela sua disponibilidade para ela. Homem deve manter firme sua própria identidade e ambição, e não, se não será trocado. Aos 37 anos, se tudo correr bem, você estará mais estável e maduro financeiramente do que aos 27. O valor sexual das mulheres diminui à medida que envelhece, o que significa que não há garantia de que sua noiva bonita e vivaz de 27 anos permanecerá assim com os 37 anos. Independente do motivo, as mulheres só devem ser um complemento à vida de um homem, nunca o foco. Quando você começa a viver para uma mulher, você se torna essa mulher. Se estabelecer como um homem por cuja atenção vale a pena uma mulher competir. Um homem nunca implica exclusividade em nenhum prato. Ou elas aceitam isso, ou não são um prato a considerar. A monogamia, casamento, é o contrato social que o feminino precisa para suprir um desejo constante de segurança em um mundo caótico. Teoria dos pratos. O jogo das senhoritas. A sexualidade é o primeiro e melhor recurso de uma mulher, e até as mulheres mais caseiras sabem disso. Mulheres relativamente atraentes mantêm secretamente um banco de reservas com vários jogadores prontos para entrar em campo a qualquer hora. Os orbitadores dão a ela a confiança de largar qualquer um de seus pratos a qualquer momento, por qualquer motivo. Atenção é a moeda do reino na sociedade feminina. A capacidade de chamar a atenção determina a autoestima e o status entre as colegas. A guerra dos pratos. A vagabunda é uma ameaça para a competição feminina. Perde a atenção e, portanto, o status e a estima pessoal. Todas as mulheres são sexuais. Você só precisa ser o cara certo na hora certa para o serviço. Ansiedade de competição. Mulher diz: ela deve ser uma vagabunda por se vestir assim. Escassez e abundância. Promover essa sensação nunca atendendo ao telefone de sexta a domingo à noite, mesmo quando eles não têm outros planos. A percepção de que sua atenção é procurada aumenta o seu valor. É quando os homens estão ansiosos demais para encontrar uma mulher que sua atenção se torna inútil e o nível de interesse diminui. PMF, Pateta Médio Frustrado. Beta. Adere a idealizações femininas. O esquema do Salvador. O esquema dos mártires. Quanto mais você sacrifica, mais mostra devoção. Uma crença no mito da identificação. Acredita que interesses comuns compartilhados são a única chave para atração e intimidade duradoura. Considera os RLDS, relacionamento de longa distância, uma opção viável para intimidade prolongada. Abriga medos irracionais, muitas vezes reforçados socialmente, da solidão a longo prazo e altera sua mentalidade para acomodar ou se contentar com um relacionamento de curto prazo inferior ao ideal, geralmente com consequências ao longo da vida. O processo de ser amigo de mulher ignora os estágios essenciais de atração, o desconforto e a tensão sexual necessárias para a intimidade, e prossegue diretamente para o relacionamento familiar acolhedor, confortável e, por fim, autodestrutivo. Mulher quer transar e depois comer doce para liberar a ocitocina. Ela usa o amigo no lugar do doce. Mulher usa o vaza, vamos apenas ser amigos, como um meio de rejeitá-lo. Ao não aceitar um vaza, você enfaticamente dá a entender que é bom em confronto, implica confiança futura. Dispensando os amigos invisíveis, RLD. O relacionamento a longa distância é prejudicial à maturação da vida de um cara.
Uma vez que o RLD inevitavelmente termina, ele é o que resta com a dúvida. Ele é o que se perde por perder tempo, dinheiro e esforço. E é ele quem se sente culpado por ser o verdadeiro trapaceiro. A única razão pela qual o homem mantém um RLD é devido à falta de opções. Os caras se apegam aos RLDs porque ainda precisam aprender que rejeição é melhor que arrependimento. O sistema da honra. O recurso primário do feminino sempre foi a sexualidade e a manipulação da influência por meio dela. Toda vez que um homem está sendo gentil com você, ele está oferecendo pinto. Posso lhe ajudar com um pinto? O esquema de Salvador. A falha fundamental do esquema de Salvador, também conhecido como eu vou tirar você deste lugar, é que ele é essencialmente intimidade negociada. E a intimidade negociada nunca é genuína. Você pode consertar o pneu furado de uma mulher, ajudá-la a sair do congestionamento financeiro, cuidar de seus filhos, e ela ainda vai transar com o namorado fora da lei, porque sua intimidade com ele é um desejo genuíno, legítimo, não negociado e sem compromisso. Mulheres aprendem a usar secretamente essa psicologia inata de troca no contexto de uma estrutura social que lhes oferece uma vantagem de recurso por pouca ou nenhuma compensação. As mulheres modelaram uma norma social que espelha a posição natural de descartabilidade dos homens e colocam suas atenções e intimidades como recursos inatacáveis, tão valiosos que nenhum esforço da parte de um homem pode merecê-la abertamente. Amizade intergênero. Existem limitações quanto ao grau de desenvolvimento de uma amizade entre homem e mulheres. A ilustração fácil disso é que em algum momento sua amiga se envolverá intimamente com outro homem. Neste ponto, a qualidade do que você considerou uma amizade legítima decairá. Não existe uma friend zone. Existe apenas o limbo entre você ser enganado ao crer que uma garota é realmente uma amiga em um nível equitativo de seus amigos do mesmo sexo. Assim, ela se torna íntima de outro cara, assim que ela se torna íntima de outro cara, a atenção dada a você se tornará um empecilho para qualquer relacionamento que ela possa querer ter com o noivo, novo interesse sexual, e ela se afastará. As mulheres nunca serão seus cupidos. Uma das grandes quedas dos homens hoje é muita influência feminina em suas vidas. Parte de ser alfa é sua facilidade com interações masculinas. Se se todos os seus amigos são mulheres, isso coloca em risco seu crédito alfa para uma mulher. Dissipando a mágica. Por mais difícil que seja para os homens desiludirem-se do romantismo, é ainda mais para as mulheres aceitarem a sua própria natureza à sombra do experimento que foi a feminização do século XX. Crise da identidade. Vemos exemplos de homens comprometendo seus interesses próprios para melhor acomodar os interesses da mulher que desejam, para facilitar essa necessidade de intimidade. Existem casamentos de longo prazo que as expectativas de suas esposas em relação a eles se tornam sua identidade. As mulheres são naturalmente atraídas por essa independência masculina, pois representa uma forte indicação para a segurança e o potencial de protegê-la. As mulheres não querem um homem que faça tudo o que ela diz, porque isso envia a mensagem de que esse homem pode ser comprado, mesmo com a perspectiva de um encontro sexual. Testes de merda. Um homem deve colocar seu impulso sexual em espera para manter seu próprio interesse, crenças e ambições. Dizer não ao que elas pedem. Isso comunica secretamente a uma mulher que os seus objetivos e determinação superam seu único poder real sobre ele, sua sexualidade. Esse homem é o prêmio, o grande atrativo, o homem pelo qual devo competir com outras mulheres. Mate o beta. Mudar a si mesmo é um processo que leva tempo. Teste de merda. Aprenderá com o que faz de errado e se ajustará para a próxima vez. Mudança na personalidade de maneira sutil e persistente ao longo do tempo, e as pessoas estarão mais dispostas a aceitar a mudança como genuína. Não pode ser rápido demais. No começo, o alfa é chamado de cuzão, por não agradar. Exposições das emoções de um homem raramente devem receber presentes divinos para as mulheres que geralmente não têm uma verdadeira apreciação. Você deve matar o beta para se tornar algo mais.
Matadoras de sonhos. Homens querem conhecimento do jogo suficiente para se conectar com a garota dos sonhos e relaxar em um casulo beta feliz de monogamia. Eles estão ansiosos demais para dar entrada nas algemas da monogamia, em vez de se transformarem em homens de ambição e paixão, com os quais as mulheres naturalmente querem se associar. Se você é solteiro aos 35 anos, com uma quantidade moderada de sucesso pessoal, você é um alvo de inveja da humanidade, porque possui dois dos recursos mais valiosos que a maioria dos homens da sua idade ou mais não possui estatisticamente: tempo e capacidade de manobrar. O homem bem-sucedido não deve ter medo de acabar velho e solitário, mas medo de se contentar com uma vida de miséria complacente em um casamento sem paixão. As mulheres não querem um escravo de sua intimidade, pois isso a coloca no papel masculino. Querem um homem maduro e decisivo, que tenha a confiança necessária para adiá-la e dizer não, em favor de sua ambição e paixões. Por isso serve a dois propósitos. Suas ambições e paixões legítimas tornam-se a outra mulher, com a qual ela deve competir sua atenção. A evolução do jogo. Controlar as inseguranças intrínsecas, nas quais se baseia o imperativo feminino, sempre dependeu da ignorância dos homens sobre seu verdadeiro valor pessoal e a verdadeira necessidade para as mulheres. Libertar os homens da Matrix, romper seu condicionamento e incentivá-los a se reimaginar e as suas personalidades para seu próprio aperfeiçoamento é, por definição, feminista, sexista. Reescrevendo as regras. Reescrevendo as regras. Para continuar tendo sexo no RLP, relacionamento a longo prazo, é necessário uma reafirmação incremental de si mesmo como principal, e que a agenda sexual dela, embora seja bem-vinda, não é o motivador para suas próprias decisões. As mulheres querem estar com homens com que outras mulheres querem foder, e com que outros homens querem estar. A feminização não pode permitir aos homens conhecer seu verdadeiro valor e potencial. Fertilidade, conveniência, disponibilidade sexual e um potencial realmente geral de excitação e atenção masculinas atingem um ápice entre 22 e 24 anos de idade. O espectro bonzinho babaca. Mulheres querem recorrer quando o impacto no muro começa a manifestar em seus corpos e querem ser amadas por quem são e não pelo que costumavam aparentar. A maioria dos homens quer ser beta sob o risco de rejeição íntima, mas está sendo idiota e não atraente. Confiança e indiferença são tratos alfas. O homem é atraente quando é confiante e tem uma atitude de se importar menos como mulher, uma vez que ele percebe que seu valor como mercadoria vem de ter opções para demonstrar essa atitude. Ele se coloca antes e acima das mulheres que são atraídas por ele. O bonzinho acredita que é único e valioso, e será recompensado por não ser iguais aos outros por sua paciência e sensibilidade. A maioria das pessoas resiste a se tornar o que odeia, mesmo que seja para melhor. Mudar de beta para alfa. O jogo beta. A diferença de alfa e beta está nos estados ou nas atitudes subconscientes que se manifestam em nossos pensamentos, crenças e ações. O alfa é uma reminiscência dos Neandertais, dos anos 50. É uma rainha no corpo de um homem interessado em apenas foder mulheres e seguir em frente. Ele deve ser ridicularizado por sua egoísta e aberta hipermasculinidade. A dessexualização como jogo é um dos principais erros dos betas. Mulheres querem armas carregadas. Beta fenomenal. Mito descascar mandioca antes de um encontro aumenta a chance de transar. Isso diminui sua testosterona, diminuindo sua atração sexual. Homens que batem uma são perdedores, e homens que não o fazem provam sua viabilidade sexual e se foram motivados a redirecionar esse impulso à melhora de si mesmos ou à sociedade. Jogos de pavor. A mulher tem uma menor capacidade de garantir um provisionamento de longo prazo. Elas têm tanto medo que é necessário instituir garantias legais que concedem às mulheres dinheiro e prêmios em caso de divórcio
gestações. O homem deve demonstrar secretamente e sutilmente um valor mais alto para estimular a ansiedade da concorrência, como com um flerte ou uma mudança sutil de uma rotina previsível. Às vezes, tudo que é necessário para estimular essa ansiedade é ir à academia, vestir-se melhor, mudar sua rotina, viajar ao trabalho, obter um aumento, adotar uma mentalidade de jogo, sair com um novo ou velho amigo, ser arrogante e engraçado com ela sob o risco de ferir suas sensibilidades. As mulheres descobrem um bom jogo de pavor sozinhas, ou descobrem fontes de provas sociais que reafirmam sua desejabilidade. Ela quer que você balance o barco, é o que faz ela se sentir viva. O homem nunca alcançará um estado ideal de satisfação por mais que você a tranquilize, pois ela tem um medo intrínseco de perda de segurança e a ansiedade da concorrência. A meta do jogo. A internet é para os homens o que foi a revolução sexual para as mulheres. O gênio agora está fora da garrafa. E para melhor ou pior, a informação é libertadora. Podemos ser os pais coletivos que esses filhos nunca tiveram. Conhecer é metade da batalha. O principal obstáculo da meta do jogo masculino, positivo, é que a maioria dos homens que serviria são os peões involuntários da meta do jogo feminina. Curtidas, mensagens e atenção, de graça para as mulheres. O meio é a mensagem. Ao relacionar informações, o homem prioriza o conteúdo e as mulheres priorizam o contexto. A comunicação feminina é insana e infantil, e recebem o que realmente querem: atenção. Comunicação secreta da mulher diz: garoto bobo, você nunca entenderá as mulheres, apenas desista. Depois que você aceitar isso, ela ganha uma vida inteira de cartões de saída da cadeia. A comunicação secreta é o melhor método para utilizar a sexualidade, que é seu melhor recurso. Homens sabem que podem usar a comunicação secreta para atingir seus objetivos. Políticos, vendedores, empresário, é um meio para um fim, assim como comunicação aberta. Apenas entenda. As consequências financeiras de um casamento, familiares e emocionais, fará com as lágrimas de um solteiro pareçam uma bênção. A esposa não converte o homem em seu ideal imaginado. O homem no casamento não pode relaxar como ele deseja. Senão, depois descobre que a esposa o amava pelo que ele foi um dia. As mulheres desprezam um homem que precisa ser instruído para ser dominante, confiante ou qualquer coisa em sua lista de pré-requisitos para sua intimidade. Diga sem falar. Nada é mais satisfatório para uma mulher do que pensar que ela decifrou um homem baseado apenas em sua intuição feminina, imaginação. As mulheres nunca querem divulgação completa. Elas preferem ser objetificadas e idealizadas. As mulheres querem um cara que entende por conta própria, sem precisar ser informado. Quando é gerada uma afronta pessoal à sensibilidade das mulheres, é necessária sua atenção para corrigir. Convenções sociais. Vergonha. Coloca o homem numa posição de ter que viver com um padrão idealizado que eleva um padrão para a mulher, colocando-a numa melhor posição de seleção sexual. Mais solteiras, mais velhas e profissionais devem ser tão sexualmente comercializáveis quanto as mulheres mais jovens aos quais os homens preferem biologicamente. Vaza. Vamos ser apenas amigos. Convenção social que garantiu que a mulher pudesse rejeitar um homem e ainda tivesse sua atenção anterior. Sabotagem por competição sexual. Fazem fofoca pois é uma forma emocional de comunicação. Redefinição de gênero. As diferenças de gênero e não as semelhanças andrógenas que nos fortalecem. Serve como um mecanismo de filtragem alfa. O mito da bala esquivada. Transar bastante não quer dizer que vai engravidar alguém ou pegar uma doença venérea. Racionalização pela falta de outras opções realistas com as mulheres. O mito dos outros caras. A maioria não tem coragem de ser percebido como um homem das cavernas. Mas você se destaca dos outros caras por ser positivamente masculino. O paradoxo do compromisso. O princípio do compromisso é lançado na perfeição centrada no feminino.
pois os homens são envergonhados quando têm um compromisso que não o beneficie ou que o prejudique. Tudo para o qual você pode dizer não ao seu mestre faz de você um escravo. Misóginos amargos. A maioria dos caras fica frustrado por não estarem transando. Sistema de convenções sociais insere o homem na Matrix dizendo que ele é único e especial, não como os outros caras, e será recompensado com intimidade feminina por rejeitá-la. Hipergamia. Os descartáveis. Nos primórdios, o lema era arrisque sua vida e as mulheres o recompensaria com sexo. Hoje, isso é lógica dedutiva que levou à internalização psicológica e às doutrinas sociais que a seguem. O homem sempre Os homens sempre foram descartáveis, tanto que as mulheres desenvolveram contingentes psicológicos para lidar com essa disponibilidade. A mulher tem a habilidade inata de desligar a emoção por você, em favor de um homem com o VSM mais alto. VSM é valor sexual de mercado. Noivas de guerra. As mulheres desenvolveram uma empatia com seus conquistadores por necessidades. Homens são o sexo disponível, mulheres, o sexo preservado. Mulheres esquecem o relacionamento muito rápido por causa do solipsismo feminino. Nada é mais ameaçador e ao mesmo tempo atraente para uma mulher do que um homem que esteja ciente de seu próprio valor para as mulheres. Homens são surpreendidos e largados por falta da compreensão da hipergamia. A doce menina do interior é tão hipergâmica quanto a puta do clube. As mulheres preferem o socialmente dominante e empresário falido do que um rico socialmente desajeitado. As mulheres geralmente vacilam no seu NI, nível de interesse, o tempo todo. Regras de ferro. 1. Estrutura. Desequilíbrios de estrutura. Aceitar ser conduzido e expirar por sexo. Estar na friend zone. Aceitar um vaza. Isso quer dizer que você está na estrutura dela. Fama, aprovação, social e influência oferece à hipergamia de uma mulher uma fantasia realizada, mas também um alto grau de afirmação pessoal, em ser aquela mulher que um homem desse calibre escolheria acima de outras. Estrutura pós-RLP. É vital para a saúde de qualquer RLP em que um homem estabeleça a própria estrutura como a base da sua vida em conjunto antes de qualquer compromisso formal ser reconhecido. Em qualquer relacionamento, monogamia, você entrará na estrutura dela, ou ela entrará na sua. Regra 2. Nunca revelar a uma mulher o número de mulheres com quem já dormiu ou explicar detalhes de experiências sexuais anteriores para um amante atual, pois é um catalisador de ressentimento emocional. Em um encontro, é como você estivesse traído com todas as garotas anteriores, devido a comparações que ela fará. A comparação com as outras é a primeira coisa que uma mulher borderline, com medo do abandono, fará para que ela se sinta horrível, por não ter conseguido atingir seus padrões, e o arrastará para o inferno emocional dela. Regra 3. Qualquer mulher que faz você expirar por sexo, oferece um sexo pelo qual nunca vale a pena expirar. É o sexo primeiro, depois do relacionamento. Se ela perceber que seu valor tão alto quanto deveria, não hesitaria mais que alguns encontros para se tornar sexual. O sexo é ameaçador. Precisa ser. Concordar em ter que esperar por sexo é anti-sedutor e desvaloriza seu VSM, como valendo menos que sua maior urgência. Se ela tiver comunicação aberta e diz que as pré-condições são mais importantes para ela do que transar com você, como a paixão junina, então não queira se iludir e dispense-a. A situação ideal é que ela seja tão apaixonada por você que esteja disposta a quebrar regras. Mentalidade de escassez do PMF, pateta médio frustrado. Pensa que a mulher é predestinada a ele. É como se estivesse no deserto, morrendo de fome, e qualquer bolacha de água e sal fosse um maná do céu. A estratégia sexual das mulheres é esquizofrênica, pois querem um homem com quem outras mulheres querem transar, mas ela precisa limitar as opções dele, acrescentando em ter vários pretendentes na dúvida de seu VSM, a fim de determinar entre eles para provisionamento sexual de curto prazo e provisionamento de segurança a longo prazo. Em 3 encontros, você saberá se o desejo dela é genuíno ou se é atenuado por outra coisa. Outro cara em rotação, brigas sexuais, obstrucionismo, se ela está na fase baixa de seu ciclo menstrual, etc. Em 3 encontros,
Você terá feito sexo ou virá um quero esperar, preciso ficar à vontade para conversar. Regra 4. Nunca more com uma mulher que não é casado ou com um que não planeje se casar dentro de 6 meses. O casamento é um abrigo da ansiedade de competição. O PMF vê a aclimatação como uma ótima maneira de sair do mercado sexual, limitando o potencial de rejeição. Sempre que se comprometer com qualquer coisa, perderá os dois recursos mais valiosos, as opções e a capacidade de manobra. Regra 5. Nunca permita que uma mulher esteja no controle da concepção. Não existem leis que protejam os homens de gravidez fraudulentas. A segunda revolução sexual pode surgir assim que uma forma masculina de contracepção hormonal for testada e disponível. Numa gravidez acidental, o homem é o único penalizado, financeiramente e socialmente por causa de sua escolha. Regra 6. As mulheres são incapazes de amar um homem da maneira que ele espera ser amado por uma mulher. Betas se apegam ao ideal da Disney. É mais saudável aceitar que não é possível viver dentro dessa estrutura. A mulher é incapaz de amar e ter conexão da maneira que você julga ideal. São os homens os verdadeiros românticos, mas o verdadeiro objetivo da hipergamia é que os homens acreditem que são as mulheres as românticas. Um homem não sabe dizer quando uma mulher não o ama, pois quer acreditar que a mulher pode amá-lo da maneira que ele pensa que ela poderia. O amor dela é condicional e se baseia em qualificações hipergâmicas e desempenho. O amor dela é dúbio, ambíguo e fácil demais. Os homens acreditam no amor por si só, e as mulheres amam oportunisticamente. As condições de amor de ambos os sexos diferem. Regra 7. Nunca revire o lixo depois que ele foi posto no meio-fio. Tempo e esforço é sempre melhor investido desenvolvendo relações com mulheres novas, que você não tem histórico, do que tentando reconstruir um relacionamento fracassado que levaram um esforço extraordinário. Qualquer relacionamento pós-separação exige uma lista de termos e obrigações negociados, mas os relacionamentos saudáveis são baseados no desejo mútuo e genuíno. Regra 8. Sempre deixe uma mulher descobrir por que ela não vai transar com você. Nunca faça isso por ela. Homens são participantes voluntários da sua autodesvalorização no mercado sexual que o imperativo feminino impõe. O imperativo feminino é um profissional de marketing. O homem deve se aproximar de uma mulher sem considerar uma mentalidade de categoria, enviando uma mensagem de que há mais em você do que uma realidade feminina pode controlar. Esse desrespeito à influência do imperativo feminino que torna o alfa atraente. Regra 9. Nunca se autodeprecie para uma mulher que deseje ser íntimo. Nunca apele a sua simpatia por uma mulher. Sua simpatia é dada por sua própria vontade, nunca quando é implorada. As mulheres desprezam a obrigação de simpatia. As mulheres não valorizam o homem na confissão de culpa. Podemos sim reconhecer que estamos errados, mas sempre adotar a atitude de que você está melhorando o tempo todo. Essa mentalidade promove a confiança e projeta ambição. Mito do velho solitário. O medo da solidão é exagerado no romantismo ocidental. Mito. É melhor mudar logo ou sua alma gêmea pode passar por você e você estará solitário e carente na velhice. O PMF usa isso como um amortecedor e acha melhor casar com uma megera do que sofrer com a solidão. Este fundamento do mito está associado à maturidade. O feminino diz, criança, nunca vai crescer. O homem que se sente à vontade consigo mesmo, confiante em sua independência, é aquele que as mulheres desejam se associar e compartilhar suas vidas. Como você lida com estar sozinho e o que faz com as oportunidades que a liberdade permite é a verdadeira medida de um homem. O casamento não é um isolamento no mercado sexual. Mitos sobre mulheres e sexo. Homem produz 12 a 17 vezes testosterona que uma mulher produz. Homens saudáveis permanecem com libido constante até aos 40 anos. As mulheres incentivam a convenção social que são tão sexuais como os homens, porque soa como um empoderamento diante da opressão sexual patriarcal. Os feminizados ficam felizes pois oferecem a esperança de transar com uma dessas mulheres reprimidas. O mito da boa menina. São meninas que nunca foram flagradas. Se o homem terminar um vaza, a mulher terá respeito por ele.
Padres e a garota pura, todos querem gozar, e encontram uma maneira para fazê-lo. Uma garota ingênua só quer um cara bom com um bom coração. Para os caras no jogo, ela é uma joia entre as garotas malvadas com armaduras de vadias que povoam o novo paradigma de conexão. Para cavaleiros brancos apatetados, ela é a donzela inocente que precisa ser salva do mundo antes que ela corrompa sua alma. Ambos ficam espantados quando ela transa com o gerente de turnê alfa. Devemos ter a experiência de saber o que esperar do jogo feminino, dominá-lo e ser capaz de responder com uma risada divertida. O objetivo operacional do jogo feminino é maximizar a hipergamia. Então ela ainda vai transar com o cara no carro com um alfa se surgir uma oportunidade. Quando você lida com a boa menina ou com qualquer um dos métodos de suas companheiras, sempre os veja começando com o fim em mente. Mito do relógio biológico. As chances de uma mulher de 30 anos engravidar em uma tentativa é menos de 30%. As mulheres não querem ouvir que não podem ter tudo. A fertilidade decrescente é uma mensagem difícil de transmitir. Entre 22 e 24 anos de idade, ideal para ter filhos. Há uma colisão de hipergamia e primazia feminina esmagadas contra a dura realidade da biologia, culpando e envergonhando os homens pelo problema que causou, sendo o problema da biologia feminina. Mito da aparência masculina. Aparência, recursos e jogo. Todos se complementam, mas se tiver apenas um deles, o jogo é o mais essencial. Mudança exige o esforço e as pessoas são preguiçosas. O padrão de masculinidade ideal é constante para as mulheres, pela falta de fetiches para homens obesos. Prioridades. A importância das características que as mulheres consideram os pré-requisitos para a intimidade mudam conforme a condição de sua vida que sua vida dita. 14 a 24 anos. A aparência é tudo. As mulheres terão prazer em ignorar as falhas de caráter ou falta de ativos em favor de foder com o alfa físico, enquanto ela se aproxima de seu ápice sexual. 25 a 30 anos. A aparência ainda é primordial, mas suas prioridades hipergâmicas se inclinam mais para o potencial de provisionamento e o potencial de investimento dos pais que um homem representa. Ambição, caráter, ativos, humor, personalidade começam a ser mais importantes à luz de um potencial compromisso ao longo de sua vida. 30 a 35 anos. Percebem que ultrapassar a data de vencimento e garantir um compromisso é uma batalha progressivamente mais difícil cada ano que passa. As aparências perdem precedentes em favor de ativos e status. 35 a 45 anos. Já ultrapassou a data de validade, bateu no muro e está aceitando o fato de ser uma mercadoria usada. Ela entende que os homens mais jovens estão lhe fazendo um favor transando com ela, e de forma alguma espera mais que um caso físico. Tem esperança de prender um PMF envelhecendo em um ponto ruim. O provisionamento terá prioridades acima do jogo ou da inteligência social. O mito do VSM feminino. As mulheres querem ser homens. Se um homem pode esperar até que seu amadurecimento se desenvolva e atinja o pico aos 40 anos, o igualitarismo diz: por que você não deveria, mulher macho? A feminização é a forma final de inveja do pênis. O igualitarismo convence as mulheres que sua programação vem de ser idêntica à dos homens. À medida que as mulheres envelhecem, o primado feminino se torna vítima de sua própria hipergamia. Assim, o imperativo deve sempre redefinir suas missões e culpar os homens que subjuga por suas próprias inadequações, envergonhando os homens por não quererem participar do mercado sexual, ou seja, por não quererem mulheres velhas. Sobre amor e guerra. O amor é condicional, mas queremos que seja incondicional. Queremos um lugar para descansar, estar com alguém que entenda nossa humanidade básica sem invejá-la, parar de lutar só por um tempo. Casamento é uma promessa de amor incondicional. Aceitar isso é um dos aspectos mais difíceis de tomar a pílula vermelha. Saber que a mulher não tem essa capacidade de amar. A realidade feminina.
A definição de um homem maduro são projetadas para servir o imperativo feminino na sociedade contemporânea. Homem se casa por medo de não ser considerado aceitável ou vergonha social por não ter aceito seu papel no serviço ao imperativo. Seus filhos são oferecidos em homenagem a eles, enquanto você presta homenagem em pensão alimentícia, processos de divórcios, para manter sua influência em sua própria vida e na sociedade em geral. Os homens existem para facilitar uma realidade feminina. Influência esmagadora do feminismo em nossa existência. Macrodinâmica das leis do divórcio, definições legais de estupro, recrutamento militar, recrutando apenas homens para morrer na guerra. A felicidade e o contentamento da mulher não é apenas incentivado socialmente, é exigido por lei. Uma vez que o controle de natalidade ficou exclusivamente feminino, como na década de 60 com a contracepção, o ônus de dirigir o curso da humanidade recaiu sobre as mulheres. E assim a realidade feminina evoluiu para o que é hoje. A mística feminina. Fofocas, bruxaria, estão conectados com o feminino. São um meio de se tornar poder, atrás do trono do homem. As mulheres são calculistas, porque têm uma mística de desenvolver uma infinidade de pecados por trás. A sexualidade é o primeiro e melhor recurso de uma mulher, e sempre será incentivado qualquer mecanismo social que contribua para o valor dela. Você teve sorte de ter feito sexo com essa mulher, portanto deve ser algo raro e valioso. Essa precognição da sorte para os homens, promovida das mulheres, leva a uma mentalidade de escassez e uniquite nos homens. Uniquite é uma obsessão romântica e doentia por uma única pessoa. O muro. Deteriorização do apelo sexual das mulheres. Único recurso de poder que elas já exercem sobre os homens. Elas sabem que o muro chegará e não gostam de ser lembradas. Medo do muro. Os homens devem se conscientizar do calcanhar de Aquiles das mulheres. Homens devem tomar consciência de seu próprio valor aos 30 anos e potencial sexual duradouro no mercado. Cientes de que têm a capacidade de atrair as atenções sexuais das mulheres mais jovens. Suas ações começam a definir o muro para as mulheres que estão chegando a este limiar. Surpreendentemente, as mulheres com medo do muro começam as acusações de problemas de ego infantil dos homens. Elas precisam de sentimento de esperança sobre a sua própria decadência, dizendo que existem mulheres velhas gostosas. Condições que aceleram o muro: mãe solteira, obsessiva pela carreira, obesidade, consistentes maus hábitos. A ameaça. A estratégia sexual das mulheres é esquizofrênica. As mulheres cagam nos homens de maneira tão autônoma e subconsciente quanto os homens encaram os peitos grandes de uma mulher. Para uma mulher, encontrar um homem ciente de seu próprio valor é uma ameaça. A mulher diz: se você se acha tão bom, talvez seja apenas egoísta. Não se arrisque. Vemos um conflito da estratégia sexual das mulheres. Elas querem um alfa, mas que não possa exercer suas opções com outras mulheres o suficiente para fazer uma estimativa precisa de seu próprio VSM. Quanto mais o homem descobre o seu valor, maior é a ansiedade da mulher ser descoberta ou querendo, pois ele entende melhor suas opções. Portanto, torna-se necessário desenvolver convenções sociais padronizadas em torno em todo o gênero feminino, que limitem o pleno reconhecimento do alto valor masculino. Assim, a masculinidade é ridicularizada. Os homens se caracterizam como escravos de sua sexualidade e a masculinidade é questionada em virtude de si mesma. Corrida para o despertar. O maior medo das mulheres é que elas possam se tornar as selecionadas em vez das seletoras. Enquanto as mulheres são parabenizadas por incorporar traços masculinos, como uma aceitação de seu caráter feminino, os homens são condicionados a acreditar que traços femininos são traços masculinos. E as características tradicionais masculinas que se manifestam em nós são os infelizes subprodutos de nossa biologia defeituosa. O feminino diz: odeie sua masculinidade, mas seja responsável por não ser homem o suficiente para resolver problemas exclusivamente masculinos. Depois se envergonhe quando uma mulher masculinizada intervir para fazê-lo, e seja ridicularizado por não
ser tão masculino quanto ela. Este é o ciclo, a masculinidade negativa que perpetua a si mesma, o que levou à geração de PMF, pateta médios frustrados. Apesar do mundo chamar você de egoísta, infantil, idiota, homem das cavernas, misógino, você deve viver inabalável e exemplificar os méritos positivos de ser masculino.